salve devoto! Eu estou ao vivo às 6 da manhã para falar de Galo com você no oferecimento da Carvisa. Proteção veicular de verdade é na Carvisa, meu amigo. O link está na descrição. E detalhe importante, tá? Na Carvisa, meu amigo, você tem proteção contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio, perda total e proteção para vidros. Corre para cá se você quer uma proteção de verdade. Venha para a Carvisa, meu amigo. Ferrobras. São 20 anos líder em soluções para processos minerais. A nossa liderança é inquestionável. Se você quer saber mais, clica nesse link aqui e venha para a Ferrobras. Entre no nosso Instagram, pois lá você vai conhecer todos os nossos processos e como somos referências. Corre pra Ferrobras, meu amigo, a Desembola. Ela desembola pra você na hora a grana que você precisa. Tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com o valor lá que você precisa. Exemplo, você quer 10 mil reais emprestado, você tem que ter 10 mil reais no seu cartão liberado. Quer 100 mil? 100 mil. Te empresto a grana que você precisa na hora. Quer saber mais? Clique no link da descrição, atendemos em todo o Brasil de uma forma online, tá? Pode confiar que é meu irmão Daniel, é quem faz. Limpa Nome SA, nome no SPC, Serasa, Boa Vista, nunca mais, porque por apenas R$ 599 eu resolvo esse problema. Converse agora mesmo com o Geraldo, o link está na descrição. E o Bruxelas, um brinde a você, um brinde a Bruxelas, a cerveja puro malte do Ronaldinho Gaúcho, 100% puro malte, é sensacional. E ó, 4,3 só de álcool, uma cerveja leve e gostosa. E não esquece, o energético Superstar vai dar aquela força que você precisa pro seu dia a dia. Bora falar de Galo, bora começar nossa resenha e bora falar de Sampaoli. E ele falou um pouco das dificuldades de encarar o Flamengo logo depois desse jogo dificílimo que o Galo teve. Vamos ouvir o homem. Un equipo cansado, un equipo intentar jugar era difícil y la superioridad en nombre propio es muy grande. Y intentamos ser verticales con la entrada de Ronnie, con la entrada inclusive de Cayo, por el lado de donde para Dudú ya estaba un poco cansado. Así que, bueno, eso es lo que pensamos del juego. Realmente o time do Atlético ficou muito cansado, né, gente? Não tinha como não ficar, né? Afinal de contas, jogou no sábado, perdeu, viajou, domingo descansou, segunda treinou, terça jogou. Era um jogo difícil mesmo, mas a verdade é que o problema que o torcedor atleticano tá frustrado é que o torcedor viu claramente que o time não tem condições físicas de jogar no nível que se esperava, né? Essa é a grande realidade. O time do Atlético ele poderia ser um time muito superior ao que ele foi, e ele não era superior como se imaginava, né? Então, esse é o grande ponto. O grande ponto, a grande realidade é só essa. O time do Atlético não é tão superior quanto nós imaginávamos. Não superior ao Flamengo, de bola mesmo. Acreditávamos que o time do Atlético tinha uma melhor... Vou dar um exemplo. O Caio Paulista, quando o Sampaoli chega, ele vira titular com o Sampaoli, o Arana sai fora. E o Caio Paulista, muitos diziam assim, o Caio Paulista tá jogando mais do que o Arana, tá melhor do que o Arana. Eu falava, gente, não confunde as coisas não, é um jogo só. Não vão por esse caminho de um jogo só, não. E, cara, o Caio Paulista voltou a ser o Caio Paulista, porque ele foi aquele jogador em apenas um jogo. Então é com clareza que eu enxergo que o Atlético ele tem problemas tão pesados tecnicamente, tão complexos tecnicamente, que nós não vamos sair do lugar. E o que a gente precisa é de uma reformulação muito profunda, que não interessa se era Flamengo ou Palmeiras, sabe por quê? Porque em outras épocas, como os 2023, como no próprio 2024, nós enquadramos o Palmeiras de igual para igual, com um time muito bom. E entravam jogadores e time titular contra time titular. Dessa vez não. Dessa vez nós pegamos um Flamengo reserva e não conseguimos com o nosso time titular jogar de igual para igual. E a pergunta fica quem é o culpado? O culpado é o próprio formatação do elenco, que é uma formatação ruim que foi feita. Então nós temos que ter esse entendimento. Nós montamos um time desequilibrado no qual nós não conseguimos fazer ele jogar bola. E aí não adianta eu vir com uma desculpa de que eu tava cansado, eu tava isso. Não, nosso time titular não conseguiu enfrentar o reserva do Flamengo. Mas o Flamengo tá muito acima, muito à frente. Isso demonstra claramente que nós temos um problema mais grave ainda. Porque se o time titular do Atlético não consegue enfrentar a equipe reserva do Flamengo, a equipe reserva do Flamengo jogar de igual para igual com a equipe reserva, o abismo de diferença, não é nem um abismo, é um buraco negro de diferença. Você não consegue enxergar o final dele, porque não tem final
Entendeu? Então, assim, é muito louco isso. Rap, mas, pô, complicado, o Flamengo é muito bom. Beleza, o time titular do Atlético não conseguiu enfrentar time reserva do Flamengo. Chamo qualquer um para debater comigo, para que me justifique porque isso é plausível. Não é plausível porque o Flamengo fatura bilhões e o Atlético fatura milhões. Ok, então o nosso time titular não consegue enfrentar o reserva do bilionário, então o bilionário já ganhou tudo. Não, não é assim, porque o Flamengo não ganha tudo. O Atlético venceu o Flamengo em outra ocasião, com o time titular versus time titular. E aí? Jogando pior e tudo, mas venceu. Agora nós não conseguimos vencer o reserva. Bom, vamos falar agora do Sampaoli, que ele também falou que ele quer pelo menos o time competindo até o final. Vamos ver o que ele disse em entrevista legendada, vamos acompanhar, liberada pela TV Galo. No sé, lo importante es seguir compitiendo como lo hace Otimi, como jugó, como compitió hoy, como compitió en la final, con mucho ímpetu y terminar de la mejor manera posible. O sea, hoy, ya digo, recalco el esfuerzo que hizo el grupo porque que tuvo mucha valentía. Tenemos que seguir aumentando ese espíritu para que el torcedor vuelva a creer en este equipo. É por aí, né? O São Paulo tá certo. Ele espera que a equipe siga lutando, porque ele não quer um time derrotado, perdedor, ele não quer um time anêmico, ele não quer um time que não entregue o básico pra ele. Eu concordo com ele tá certinho. O time do Atlético não pode ser um time basicão. O time do Atlético não pode ser um time mais ou menos. O time do Atlético não pode ser um time que não vai entregar o mínimo. E eu concordo com ele tá certinho. O time do Atlético tem que ser um time que vai lutar o tempo todo, que vai brigar o tempo todo, que vai ter uma dedicação o tempo todo. E é isso mesmo. E é isso mesmo. Então o que ele quer, o Sampaoli quer ali é o quê? Que ele quer um time aguerrido, que lute, que mostre pra ele potencial. E, gente, esses jogos finais, eles são muito importantes, tá? Pros jogadores que estão lá. Muitos de vocês podem pensar, não vale mais nada, o Galo não tem chance nenhuma. Provavelmente não tem mesmo, não. Então, até enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, deixa eu ver quanto que foi o jogo do Bragantino com Fortaleza. Olha lá. Olha como é que a situação nossa ficou interessante. O Bragantino que poderia nos passar, nos passou, né? Mas tem um jogo a mais do que a gente, tá com 45 pontos. Agora, olha que interessante. O Fortaleza com essa vitória tem um jogo a menos e é contra a gente, ele encostou no Santos e no Vitória, tá? Ele encostou no Santos no Vitória. O Vitória tem 39 com 35 jogos, o Santos tem 38 com 35 jogos. Olha como que a vida do atleticano é miserável. Nós vamos pegar um Fortaleza no estádio dele, com a pretensão, o Fortaleza terá a pretensão de vencer, o Atlético vai jogar em cima do Atlético, vai jogar atacando o Atlético, vai jogar agredindo o Atlético, porque se ele vencer o Atlético nesse domingo, ele joga isso nesse domingo, que é o jogo com o Fortaleza, né? Se ele vencer o Atlético nesse domingo, ele pode sair da zona do rebaixamento dependendo do que acontecer no jogo de Santos e Vitória. Ele pode ir de 37 a 40 pontos, colocando Santos e Vitória dependendo do que acontecer nos jogos de Santos e Vitória. Olha como é que nós estamos. E se nós vencermos, com o nosso jogo de número 36, nós vamos passar o Bragantino, nós vamos passar o Grêmio, ou seja, nós podemos ganhar aí 2 posições, nós somos o 12º, podemos virar 10º, e por que não 8º? Porque depende do que vai acontecer no jogo do São Paulo e depende do que vai acontecer no jogo do Corinthians. Do São Paulo ficaríamos atrás de qualquer jeito, porque o São Paulo tem 13 vitórias, nós iríamos para 12. Então assim, gente, ele quer isso. E outra coisa, e aí o que eu ia dizer, por que para os jogadores é tão importante essa vitória? Por que para os jogadores mostrar jogo, mostrar trabalho é fundamental? Simples. Por quê? Porque simplesmente os jogadores se mostrarem trabalho, se mostrarem força de vontade, se mostrarem ímpeto de vitória, pode ser que eles fiquem no elenco do ano que vem ou não. Vai ter essa decisão também. Sampaoli vai ter uma abertura para decidir se ele quer ficar com fulano, com ciclano, com beltrano. Bom, vamos ver a entrevista do Alonso e o porquê que ele não bateu o pênalti. Fui eu que fiz a entrevista. Por que do Arana que tá aqui? Eu peguei de errado, rapaz. Peguei do Arana em vez de pegar do Alonso. Peraí, cadê a entrevista do Alonso? Aqui, agora eu tô com a entrevista do Alonso. Por que ele não bateu o pênalti? Vamos ver o que o Alonso argumenta do motivo dele não ter batido o pênalti. Vamos lá, rapidão. Vamos lá. Mentira, eu perguntei, foi do pênalti, não. Perguntei pro Alonso por que ele... Não, vamos ver aqui juntos, peraí. Porque agora eu já esqueci até o que quero. Sim, falei justamente aqui com o seu colega. Quando bati contra o Flamengo e errei, muitos falaram por que bateu o Alonso e não bateu outro, né? Nesse momento, como não bati, falaram
porque não bateu ele e bateu o outro. É normal, né? Vai ter sempre aqueles comentários sobre por que bateu um, por que não bateu o outro. Lastimosamente, os penaltis, como já falei, depende muito da sorte e do mérito, então estamos tristes pelo aquele resultado. E tínhamos que fazer um grande trabalho aqui também para tentar levantar os ânimos e ficar de pé. Né? Mas por que você não bateu? Não, todo mundo estava preparado para bater. São escolhas também, então eu era depois do Victor Hugo, mas aconteceu o que aconteceu e eu não tenho muito para falar sobre o passado também. Cara, ele foi preterido. Olha, você quer a minha opinião? A minha opinião é a seguinte. Chegaram lá, treinaram bater pênalti. E aí, eles colocaram quem tava batendo melhor pênalti. Com certeza o Biel tava batendo melhor pênalti, porque inclusive o Biel dá uma entrevista falando assim, ó, fulano pediu pra eu bater. Se o gerente o auxiliar do Sampaoli foi lá e escolheu, o Hulk sempre é o primeiro, mas pros outros batedores, o Everson sempre é o quinto, sempre o Everson bate, sempre ele é o quinto, foram escolhidos aqueles que estavam com melhor condições, mais descansados, que poderiam bater os pênaltis e que tinham acertado mais pênaltis. É óbvio. Isso é muito óbvio. Entendeu? Errou porque errou. Entendeu? O Alonso não bateu porque ele estava errando mais do que os outros. E aí a lista foi essa. O Vitor Hugo com certeza devia estar acertando mais pênaltis e por isso bateu. Ah, mas tem uma lista. Cara, parem para pensar comigo. Se existe uma turma treinando diariamente não, mas treinando, e eles têm uma lista lá de quem acerta mais pênalti e quem erra mais pênalti. E na lista lá que o Everson acerta mais, o Hulk acerta mais, o Everson acerta mais, todos esses fulanos acertam mais. Aí eles vão pôr quem acerta menos, por quê? Ah, porque o outro é meia, o outro é atacante. Cara, o Fábio Santos era o batedor de pênalti no Atlético, era lateral direito. E eu lembro que ele passou a bater os pênaltis porque o Fred errava, o Lucas Prata errava, que você lembra disso, que é atleticano mais velho como eu lembro. Então eu acho que a gente cria uma situação em que ela não existe, que foi escolhido ali quem bate, que tá batendo, treinando melhor. Simplesmente assim, quem tá acertando mais nos treinamentos, fulano, ciclano, Beltrano, então põe isso pra bater. Eu acho que é bem simples, aí a gente vai querer que o fulano, o Hulk mesmo, quantas vezes eu já disse que o Hulk bate mal o pênalti? 1000 vezes. Se você pegar o índice de pênalti do Hulk, ele não mais erra do que acerta, não, mas ele erra pra cacete. Bom, vamos ver o que o Bernard falou do sentimento de derrota que ele teve nesse jogo, olha só. Muita gente, você vê a goleada do Flamengo, né? Apesar desse empate ser dito no final, muita gente veio pra cá achando que ia ser goleada do Flamengo, o título aqui. E lá no Paraguai eu te falei que era necessário uma resposta pra torcida, naquele momento você não quis dar. Você acha que a resposta, até pela postura, foi dada dentro de campo hoje? Olha, eu acredito que não, porque eu acredito assim que por mais que a gente vencesse ou não, hoje a gente tinha que chegar aqui e dar a vida do mesmo jeito, porque a cada jogo é uma nova oportunidade de poder representar essa camisa, representar os torcedores. E eu não quis falar nada porque realmente eu estava muito chateado. Todas as perdas são difíceis, mas para mim doeu muito mais do que a perda ano passado da Libertadores, essa perda esse ano, porque eu consegui ver a superioridade do nosso time, que a gente era muito melhor e assim, é difícil você falar agora, pontuar agora, dizer algo agora, porque vai falar que é desculpa, vai falar o porquê que a gente não fez, então são situações dentro do jogo, mas fiquei bastante chateado então eu acredito que a resposta ela tem que ser dada todos os dias. A gente tem uma oportunidade muito boa de vestir essa camisa, de oportunidade de poder jogar futebol, fazer aquilo que a gente ama. Então, a gente tentou aqui, sem dúvida nenhuma, com muito esforço, tentar sair com a vitória, que infelizmente a gente não conseguiu. Falou bem, não teve resposta não. Mesmo se tivesse ganhado, a resposta não estaria dada. Como é que tem resposta para um título perdido? Que loucura, eu não sei da onde que haveria uma resposta. Se ele respondesse que teria havido uma resposta, não, hoje nós vencemos, demos uma resposta ao torcedor, mostrando que o nosso elenco tem capacidade, meu amigo, peraí. Vocês perderam um título sul-americano, não há resposta que não seja o título. Então, por exemplo, perdeu a Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, gente, nós demos uma resposta, nós perdemos a Libertadores, mas aqui ganhamos a Copa do Brasil, como é que nós estamos bem? Diferente disso, não existe. Diferente disso, não teve resposta e não terá resposta. Nós temos que entender o seguinte, este ano foi um ano de fracasso. Esse ano pode ser
é menos lamentável, porque o título que seria interessante, se no milagre do Nosso Senhor Santo Antônio, e eu tô brincando aqui, porque aqui tem muitas pessoas que não vão, né, vão levar isso a sério, mas assim, só se acontecer algo fora da curva. Vamos falar sério aqui para não envolver religião, para você que é católico, evangélico, espírita, cristão, ateu, islâmico, enfim, judeu, vamos falar aqui direto para você que me acompanha, que gosta do meu trabalho. O Atlético só consegue esse 8º lugar na base de algo sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, algo fora da lógica, algo fora da realidade. E por que eu tô dizendo isso? Não porque é impossível, porque é improvável. Por que é improvável? Porque eu tenho que torcer para que outras equipes como, aí eu cito aos senhores, São Paulo, que já tem 48 pontos e 13 vitórias, se ele perder o próximo jogo para o Fluminense, mesmo que o São Paulo perca o próximo jogo para o Fluminense, ele continuaria com 48 pontos, 13 vitórias, que é o primeiro critério de desempate, e o saldo de gol hoje dele é 0, vira menos alguma coisa. O Galo, ele tem 11 vitórias, porque o time do Galo empata desesperadamente, empatou 12. Então o que acontece? Mesmo que o Galo venha vencer, o Fortaleza chegue aos mesmos 48 pontos do São Paulo, com 36 jogos, ainda estaríamos com uma vitória atrás. Então nós teríamos que torcer para o Atlético vencer o Palmeiras e torcer para que o São Paulo perca mais uma. Só que o São Paulo, meus queridos amigos, eles têm os seguintes jogos. Para o Fluminense, acredito numa derrota do São Paulo para o Fluminense. Agora eu te pergunto, você acredita numa derrota do São Paulo para o Internacional lá no Morumbi? Não acredito. Não acredito. O São Paulo joga contra o Vitória fora de casa, pode até perder. Então nós temos que torcer para que eles tenham 2 derrotas. Olha pra você ver como é que... E eu tô colocando o São Paulo como grande adversário, tá? Pra esses planos. E eu não tô nem colocando que o Atlético tem que vencer, que é o mais difícil. Que é o mais improvável e tal. Mas vamos colocar aqui. Se o São Paulo vencer o Internacional, ele iria de 48 pontos pra 49, 50, 51. Guardem bem isso. E 14 vitórias, que ele já tem 13, ele teria 14. Estou colocando que o São Paulo perderá para o Fluminense e perderá a última para o Vitória. Já o Galo, então guardou aí, a pontuação do São Paulo seria, vamos mostrar aqui de novo, a pontuação do São Paulo seria 51 pontos, 14 vitórias. Já o nosso Galo, ele vencendo o Fortaleza, e ele vai ter, que é jogo atrasado, ele vai para 48, com 12 vitórias. O Atlético, aí, olha isso, o Atlético teria que vencer a equipe do Palmeiras. E vencendo a equipe do Palmeiras, o Atlético iria para os mesmos 51, com os mesmos 13 pontos. E aí a gente conseguiria superar eles nos 3 vitórias, conseguiria superar eles no saldo de gols. E aí o Atlético jogaria contra o Vasco a última, olha isso, o Vasco a última, e na última rodada o Atlético decidiria e o São Paulo teria que perder para o Vitória. O Vitória, por outro lado, para que você possa compreender, o Vitória tem, neste sábado, o Mirassol como o seu jogo. Depois disso ele pega o Bragantino fora de casa. E depois ele pega o São Paulo em casa. Se o Vitória vencer o Mirassol, o Vitória, nesse sábado, o Vitória, ele olha para o campeonato e fala, eu tenho grandes chances de fugir do rebaixamento. Mas será que o Vitória consegue vencer a boa equipe do Mirassol? A equipe do Mirassol, essa que tem apenas 6 derrotas no campeonato, sendo uma delas pro Atlético, é a equipe que menos perdeu ao lado de Flamengo e Cruzeiro. Então eu acho complicadíssimo. Então o campeonato ele depende de muitas nuances e volto a dizer, depende do São Paulo perder para o Fluminense e perder para o Vitória na última. É difícil demais. E aí vem o mais difícil ainda, é o Galo ganhar 3. É ganhar do Palmeiras, é ganhar do Fortaleza e é ganhar do Vasco. Será que o Galo dá conta de ganhar 3? Bom, bem difícil. Bora falar para vocês aqui da Ouro Gesso. Meu amigo, a Ouro Gesso, há 15 anos ela transforma ambientes com gesso e drywall. Aí na sua residência, aí na sua loja, aí no seu comércio. Então não jogue fora essa oportunidade. Quer conhecer o nosso trabalho? Acesse @ourogessomg. Repetindo, quer conhecer o nosso trabalho? Acesse @ourogessomg.
MG, que aí você vai conhecer com profundidade a dimensão do nosso trabalho. O Instituto Céspedes, gente, muda a vida das pessoas. Calvície tem solução, essa solução é transplante capilar. Eu quero convidar você a ir ao Instituto Céspedes e fazer a sua consulta gratuita. Você vai ligar lá, vai agendar e as meninas, as doutoras, vão analisar o grau da sua calvície, como funciona e vão te dar um orçamento. Tudo isso sem você gastar nada. Agende já a sua consulta no Instituto Céspedes. Calvície tem solução. E na Bordados, meu amigo, na Folhas Bordados nós entregamos tudo que você precisa em bordados. Seja para boné, seja para camisa. Rap, eu quero bordar 2 camisas. Quero bordar 50. É o valor, aqui não tem um mínimo. Rap, eu quero bordar 3 bonés. Quero bordar um boné. Nós fazemos esse trabalho para você. Estamos no BH Shopping em frente ao Carrefour, no primeiro piso. Não, ali perto do estacionamento. Não joga fora essa oportunidade, não. Precisou de camisa embordado, precisou de boné embordado, só tem um lugar. Na Folhas é tudo que você precisa. E Tico Pneus, 13% de desconto na compra de pneu novo, gente. Não existe outro lugar que você vai ter esse desconto. Rap, pneu nacional importado, exatamente. Tanto na unidade do Lourdes quanto na unidade do Pampulha. Nós entregamos tudo que você precisa referente a pneu de qualidade. Pode vir para Tico Pneus que aqui você vai se dar muito bem. E PapBet, aqui é muito, mas muito mais emoção a cada jogada. E o Campeonato Brasileiro continua no dia de hoje. São muitos jogos para você se divertir. Olha os jogos que o Campeonato Brasileiro tem hoje pra você, tá? Você tem Fluminense e São Paulo, que nós vamos torcer pro Fluminense. E aí na sexta-feira você tem Juventude Bahia. Na sexta-feira você tem Vasco Internacional. Olha o tanto de jogo. Depois você ainda tem Santos e Sport e Vitória e Mirassol. É uma sequência de jogos que não acaba mais. Mas lembre, aqui na PapBet é só pra maior de 18 anos. Brinque com moderação e TC se aplica. Jogue com responsabilidade. Bom, vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo e vamos falar agora sobre o Scarpa. Por que que o Scarpa não joga? O que que tá acontecendo que o Scarpa não tá sendo utilizado? Eu vou dar a minha opinião. Ontem o Sampaoli disse que o Scarpa não é utilizado porque ele prefere jogar com outros jogadores. Aí eu prefiro colocar outro atleta, eu prefiro colocar fulano, eu prefiro colocar o ciclano, eu prefiro colocar o Beltrano. Bom, a minha opinião é a seguinte. O Scarpa, ele é um dos melhores jogadores do Atlético. Ele é vice-líder de assistências no Atlético. Ele é líder de assistências no Atlético na temporada. Ele faz muitos gols, mas os 2 últimos meses dele foi muito abaixo. Os 2 últimos meses. Outubro e novembro. Quando você vai ver, ele teve uma nota joia contra o Cruzeiro. Depois contra o Corinthians, uma nota amarela. Contra o Independente Del Valle, uma nota amarela. Contra o Ceará, uma nota verdinha, mas no 7. Depois contra o Bahia, uma nota amarela. Contra o Sport, uma nota alta. Depois contra o Fortaleza, nota amarela. Red Bull Bragantino, nota amarela. Lanús, nota amarela. E Flamengo banco. Lembrando que ele entrou na maioria desses jogos. E aí a pergunta fica o que aconteceu para o Scarpa se tornar reserva? Cara, eu não consigo ver que é por questões táticas. Eu não consigo enxergar que é por uma questão de escolha pessoal do Sampaoli, taticamente, como ele disse. Ele numa entrevista disse, não, Sampaoli não está jogando comigo porque taticamente eu entendi que ele tá fora. Inclusive vou pôr o vídeo aqui pra vocês rapidamente, só pra você poder ver de novo, talvez você já tenha visto, mas vamos ver mais uma vez e aí eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Scarpa. Quais são os planos para a utilização do Scarpa? Tem 5 jogos que ele não inicia uma partida e hoje ele ficou no banco de reservas, né? E aí fica aquela pergunta, o jogador que é o que mais dá assistências, deu assistências pelo menos nessa temporada no Atlético, tem sido muito menos utilizado do que no início dessa temporada. Quais são os planos para o Gustavo Scarpa? No, nada. El partido requería, a mi entender, otros jugadores para cómo se estaba dando. Necesitábamos gente que tenga otra característica y por eso decidimos, no, ningún plan. Gustavo Scarpa cuando estuvo y nosotros decidimos que tenía que estar, jugó y ahora que decidimos que no porque el partido pedía otro jugador, elegimos otro jugador. Eu não consigo acreditar nisso porque são muitas partidas que o Scarpa não é pedido, a qualidade do Scarpa é incontestável. Eu não sei, eu tenho a impressão que aconteceu algo nos bastidores, na qual a gente não tem noção, na qual nós não sabemos o que foi, porque o Scarpa ter virado um absoluto reserva é uma coisa que não encontra nexo de causalidade para mim. Essa é a minha opinião, respeito a sua que está do outro lado da tela, mas na opinião do Rap Show, não existe um nexo de causalidade que confronte a questão do porquê o Scarpa virou reserva do Atlético. Bom, vamos seguir por aqui e vamos falar de Vocaro, tá certo? Coloquei na capa aí para vocês, obrigado a, coloquei com A com H, vender
Gente, vamos lá. Muita gente tá questionando sobre essa questão do Scarpa, se ele é obrigado a vender ou não as suas ações, como é que vai ser essa situação toda do Vocaro, tá? Gente, eu vou explicar para vocês com detalhes. Primeira coisa, o Atlético convocou uma assembleia dos sócios para poder votar pro Scarpa sair, pro Vocaro sair, porque o Vocaro ele não podia votar, ele tá impedido judicialmente, ele tá preso, ele foi para um presídio hoje, aquela coisa toda. E o Atlético publicou isso e tudo, comunicando isso, ontem eu já trouxe isso com o Tanaka. Fato é que o Vocaro, ele é um cara, e é importante dizer isso, ele é um cara que ele ajudou muito, ele colocou 300 milhões no Atlético, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, ele foi preso, ele pegou uma cadeia, mas ele não foi julgado, mas a prisão dele foi preventiva porque ele tentou sair do Brasil. Então são coisas muito grandes que estão cercando essa situação. Os bens do Vocaro estão indisponíveis. É importante deixar isso claro. Os bens do Vocaro, neste momento, estão indisponíveis. E mediante esses bens todos estarem indisponíveis, resta a gente trocar uma ideia aqui, que é a seguinte. Como o Atlético vai fazer para poder colocar dinheiro sem mexer na questão do Vocaro? Gente, colocar a grana não é um problema. Eu vou explicar o porquê. O Vocaro hoje, ele tem X% de percentual no valor Y. Então, para que você possa entender, exemplo, ele tem 20% no valor de 100 milhões. Só que o Atlético deve Y. Com o Atlético tem uma dívida alta, todo o dinheiro de aporte, ela diminui a dívida. Ao diminuir a dívida, ela automaticamente aumenta o valor da ação. Então, a partir do momento, mesmo que você tenha uma redução do percentual que o Vocaro tem, o valor da ação dele continua valendo mais. Por quê? Porque ele colocou dinheiro e diminuiu a dívida. Então, mesmo que ele passe a ter 12%, como o time não tem mais dívida, esses 12% continuam valendo igual aos 20% anterior. Então, não há uma mudança do valor das ações dele. O valor das ações continua o mesmo. Tá certo? Então, o Atlético pode sim fazer a diluição. Evidentemente que isso pode ser questionado judicialmente? Pode. Muitos estão dizendo que com o Vocaro preso, essas ações podem ir para leilão. Mas lembre que tanto o Rubens Menin, quanto o Rafael Menin, quanto o Ricardo Guimarães, ou seja, os outros sócios, têm preferência na compra. Então, por exemplo, o Ricardo Guimarães poderia adquirir todo o percentual do Vocaro, por exemplo. Entendeu? E o próprio Rubens Menin, o próprio Rafael Menin, o próprio irmão do Rafael Menin, que são as que são donos do Atlético lá no contrato. Então, todos eles poderiam adquirir. Então, na verdade, o que vai acontecer é o Vocaro está afastado, deve ter um aporte nos próximos meses e com esse aporte o percentual dele ser demitido. Se ele precisar de grana viva para manter advogado, para manter família, para manter isso, ele pode vender esse bem para que esse bem seja colocado sob justiça e a justiça libere mensalmente um valor para manter a família, manter os advogados, porque isso é legalmente possível. E o restante desse valor ficaria para cobrir, aspas, as indenizações, os problemas, os rombos causados por ele. Então, essa é a situação do Vocaro. Bom, bora falar de Brax na Berlinda. Rap, o Brax está na Berlinda? Olha, ontem na live eu e Tanaka conversando, né, a gente batendo papo, perguntei ao Tanaka sobre isso. O Brax está na Berlinda, o Brax vai rodar, o Brax é um problema. E o que me foi dito é que o seguinte, o Tanaka disse que a diretoria vai ter uma reunião, olha que interessante isso. A diretoria que eu falo é os donos, tá? A alta cúpula atleticana terá uma reunião e nesta reunião vai ser definido muitas coisas, inclusive a questão do Vocaro. Então a grande realidade é que não tem emprego garantido, a grande realidade é que o Vocaro não tem uma situação o Brax, uma situação definida, mas de tudo que eu conversei até aqui, a não ser que as coisas mudem com muitas derrotas no final do ano, não quer dizer que o Brax vai embora. Até porque, não acho o Brax um bom dirigente. Mas vamos falar a verdade, quem não pôs o dinheiro dentro do Atlético é a diretoria. Quem não liberou dinheiro para contratações é a diretoria. E quem liberou o Cuca fazer contratação Júnior Santos, Rony, lá atrás, foi a diretoria. A diretoria deu uma carta branca ao Cuca, diante de toda a história dele no Atlético, que é super compreensivo isso, todo mundo apoiou, todo mundo concordou na época. Poucas foram as pessoas que disseram que o Cuca não sabe montar elenco. Todo mundo acreditou no Cuca, porque ele montou o elenco de 2011 no Atlético para 12, né? Vocês vão lembrar que em 2011 ele assumiu, 2012 ele montou o elenco, em 13 ele foi campeão. E 14 nós fomos campeão com o elenco que ele montou. Então, diante deste cenário, o Atlético apostou essas fichas e
E essa foi a caminhada, pelo menos no meu entendimento, foi assim e deve prosseguir assim. Então eu não acredito que o Braque será mandado embora, principalmente por uma boa reviravolta que teve na categoria de base. Bom, seguindo aqui, vamos falar do Sampaoli e ele pediu grandes reforços. Senhoras e senhores, a parada é a seguinte, o Sampaoli, vocês já viram a entrevista que ele deu, na qual ele disse numa parte da entrevista dele, isso daqui, e eu quero pegar isso daqui para depois para dar informação, vamos lá. Ele foi questionado sobre reforço. Olha o que ele disse. Eu já estou pegando uma parte direta. Vamos lá. Parte da torcida do Atlético para capitanear essas contratações? Obrigado. Seguramente vamos a tener muchas reuniones en relación a... Primeira coisa, essas reuniões, ele falou que vai ter muitas reuniões. Essas reuniões já estão acontecendo, já tem um bom tempo. Ele já tem uma lista, o Braque já tem uma lista dos nomes que o Sampaoli gostaria de ter, das posições que gostaria de ter, e está sendo apresentado também para ele da mesma forma. a lo que el perfil de jogador que... Você vê que ele está falando ao perfil de jogadores que essa forma de jogar exige. Ou seja, ele tem uma forma de jogar e ele entende que ele tem que ter reforços para essa forma. Que precise esta forma de jogar y seguramente a través del perfil trataremos de traer jugadores que estén a la altura de Otimi. O sea que si pretendemos lograr cosas importantes... Aí ele vem e diz, se desejamos conquistar coisas importantes, jogadores que estão à altura do time, e se desejamos conquistar coisas importantes, temos que ter jogadores importantes. E aí, esse é o ponto que eu queria chegar para vocês aqui, porque depois Então, ele já deixou muito claro que vai ter reuniões, já estão acontecendo, ele já passou o nome, ele já passou quem que ele quer ficar, quem que ele não quer ficar, a forma que ele quer jogar, tudo isso já foi passado. O grande lance vamos ter, sim, eu conversei com pessoas do Atlético, e vão entregar para o Sampaoli jogadores de excelente nível. O Atlético vai passar por uma brusca mudança. Parece que a diretoria entendeu que ou ela investe ou o time vai afundar de vez em dívidas, em não vendas e principalmente, que esse é o grande ponto, time que não conquista nada, não tem base observável, não tem conquista, não tem bilheteria, não tem grandes patrocínios. A última chance do Atlético fechar grandes patrocínios para a temporada 2027, porque muitos estão até o final de 2026 com contrato fixo, é montar uma grande equipe ano que vem, para que ano que vem dispute as coisas no talo. Não dá para você não montar uma equipe para disputar o Brasileirão. Vou deixar isso para um próximo tema para a gente discutir aqui. Mas sim, é uma bomba. Sampaoli fez as exigências de jogadores de alto nível e a diretoria do Atlético vai atender. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixe o like, um vídeo muito informativo e com muita opinião, e eu te encontro 12h15 aqui no canal Alvinegro. Grande abraço, fique com Deus e valeu!